Inverter. Pode deixar assim, amiga. Tá ótimo. Elas vão ouvir. Vai! Tá no ar. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Michele Scabelo, sou médica, ginecologista, especialista em saúde sexual. E hoje estamos numa live, gente, recheada de novidades. Você que sofre com as emoções alteradas, seja irritabilidade, seja nas questões de rigidez, seja no seu dia a dia, ansiedades, o que isso tem a ver com a sexualidade? Ai, gente, hoje o negócio vai pegar. Fica aí com a gente, porque temos muitas dicas como melhorar tudo isso e sabe, principalmente, como identificar essas questões. E eu estou aqui com a Bruna, analista comportamental, ela que vê você por inteiro, amiga, exatamente. Eu vejo por dentro e por fora e ela te analisa em todos os aspectos físicos, emocionais, e ela vai estar aqui para me ajudar e te ajudar nesse super conhecimento. Então fica aqui com a gente. Fala, Bruninha, um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, como que você analisa a gente aí. Conta que eu tô super curiosa, super curiosa. Primeiro que eu estou amando esse encontro. Foi que a gente tá até combinando, né? A gente Verdade. conclui que a gente tá até Gente, combinando. as duas de pink aqui, olha só, isso porque é o mês da mulher, né, Bruna? Verdade. Ai, gente, é isso aí, gente. Nós temos que nos valorizar e principalmente ter esse espaço aí pra mulher, pra ela ter prazer, né? Em todos os aspectos, né? Todos. E hoje a gente vai contar algumas verdades aqui. Então fiquem com a gente até o final dessa apresentação, que você vai entender exatamente por que você está passando, por isso que você está passando e como Isso. resolver. Eu sou Bruna Tomazini, eu trabalho com análise comportamental e análise corporal. E como a Michele falou, realmente, você não precisa me falar nada, eu consigo dizer exatamente como você funciona. Ai, então gente! eu vou contar um pouquinho como que é isso e como que isso pode ajudar você também. Fantástico. Conta aí pra gente, então. Vamos começar. A gente tem como mapear todo o nosso funcionamento só olhando características do nosso corpo. Eu estava até aqui comentando com a Michele antes de começar aqui a nossa aula. Muitas vezes você vai para o consultório, você tem alguma questão que começa aqui dentro, no Olha. nosso emocional. E se a gente não para observar isso, muitas vezes Exatamente. se transforma em uma sequência de sintomas e o início está aqui dentro. Tá tudo na cabeça, né? Então, a minha tudo na função mente. É exatamente te dizer onde está doendo, onde está essa questão, de uma forma bem assertiva. Nós temos como mapear 5 traços, a gente chama de traços de caráter, tecnicamente. São 5 grandes recursos. Todas as mulheres têm. Uau. Então, imagina entender por que aquele medo de se entregar para o marido, por que quando acontece uma situação de ansiedade, você reage com uma queda de libido, você reage ficando grosseira. Então, tudo isso a gente consegue explicar sabendo como a gente funciona. E esse autoconhecimento, eu falo que é fundamental para a sexualidade. Seja tanto na parte da anatomia, porque o que eu pego no consultório de mulheres que não sabem, né, nem aonde tem o prazer. Elas chegam às vezes, Bruna, falando exatamente isso. Eu quero dar mais prazer para o meu parceiro. Elas chegam assim, né, com essa cobrança, com essa necessidade, com esse medo, com esse receio. Mas muitas vezes a falta desse autoconhecimento é fundamental para um tratar. A gente precisa tratar do início, para que ela, a partir disso, se identifique. Olha, o que está pegando em mim? Por que eu não relaxo naquele momento? Por que exatamente naquelas questões eu não consigo chegar ao clímax da parte da sexualidade? Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa rigidez, que eu fiquei super curiosa. Conta aí. Sabia que você ia ficar curiosa. Ah, eu fiquei, porque rigidez, gente, eu pego em Eu sabia. 90% das mulheres. Elas são rígidas. E o fechar, quando a gente fala, é fechadas para tudo, para a vida. Então, como que ela vai ter uma situação ali confortável com o parceiro se ela se fecha em todos os aspectos, se ela se nega em todos os sentidos? Então, o tempo inteiro ela tá se podando, né? Então, ela tá assim, inteiramente ali, às vezes de corpo, mas ela não está entregue. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, então.
eu achei sensacional você já trazer o termo autoconhecimento. Isso. Mulheres, você que está assistindo a gente, É. se você entendesse o poder que existe em você parar e se dedicar a conhecer sobre você mesmo, Isso. eu costumo falar que a vida de quem não se conhece é um eterno tentativa e erro. Exato. O que acontece uma questão, ela vai lá e tenta um tratamento, ela tenta uma abordagem, ela tenta, a vizinha conta, né, que deu certo alguma coisa, ela vai lá e copia, às vezes não dá certo, ela se frustra, Exato. aí ela acha que o problema é com ela. Exatamente. E fica uma eterna tentativa e erro. O jeito mais fácil, o jeito mais assertivo é você indo na base. É você conhecendo como você funciona. Eu sei que o termo autoconhecimento tá, né? A gente vê de um tudo ligado ao termo autoconhecimento. Mas o que é autoconhecimento? É você ser capaz de falar quem você é. É. Por que tá doendo? Por que você tá passando por isso? Por que você tá ansiosa? É você simplesmente dominar você mesma. Exatamente. Eu falo que o maior poder de uma mulher é o domínio sobre si. E identificar os fatores que estão levando aquilo. Então, ela precisa ter um tempo para ela, uma pausa para vou isso. chegar nessa parte. Né? É fundamental. É fundamental. Então, esse olhar diferenciado é que dá resultados tanto na minha clínica quanto com a Bruna, porque para a gente ter resultado, precisa da base. Não adianta, chegou com o problema, mas o problema é a ponta do iceberg. Se a gente só olhar para a ponta, não olhar para tudo que está ali envolvido, toda a estrutura de vida da pessoa, do momento situacional que ela se encontra. Então, tudo isso analisado é o que vai começar o sucesso do tratamento dela, não é mesmo? Eu vou trazer um pouco da minha abordagem. Com certeza. Para a gente começar a contextualizar. Perfeito. Quando a mulher chega para mim, hoje o atendimento é 100% online, é totalmente possível, mas quando ela chega, a primeira coisa que eu vou fazer, entender no corpo dela, e eu tô falando de ela não precisa me falar nada. Olha. É uma observação de características do corpo dela. Eu vou fazer o que eu chamo de mapeamento. Então, peraí, como que essa pessoa funciona? Olha. Então, de uma forma bem superficial aqui para te explicar, mas como essa pessoa funciona? Bom, a gente está mapeando 5 partes, a gente vai entender a combinação das partes. Bom, ela em situação de estresse, ela tem a tendência a se fechar e nada vai fazer ela falar. Então, ela vai chegar para a doutora Michele e com certeza não vai conseguir sequer, às vezes, explicar o que está passando por ela. Abordar um problema, não consegue, né? Uma outra cliente vai chegar para ela, numa situação de estresse, ela vai querer falar demais. Muito. E não vai conseguir, às vezes, chegar no ponto da questão. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu tô aqui trazendo as principais clientes que eu já sei que vai até a doutora Michele. Isso é muito comum, gente. A pessoa vem por causa, às vezes, de uma rotina. Exatamente isso que você está explicando. E tá numa situação de estresse. Situação de estresse intensa, principalmente nessa pandemia, né? Que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, desse impacto. Mas nessa situação de estresse, mas ela não chega ao ponto. Ela não chega ao ponto. Não chega. Por quê? Ela só quer falar mesmo. Aí eu tenho uma outra cliente que na mesma situação de estresse, que é um dos pontos que a gente está abordando hoje, na mesma situação de estresse, ela vai querer largar o casamento. Ela vai achar que o marido está traindo ela. Ela vai ter certeza absoluta dessa traição. Ela vai querer largar o casamento. E ela vai chegar relatando coisas que ela viu e observou, que para ela são verdades. Mas por quê? Ela está numa situação de estresse e ela reage desse jeito. Sim. Eu tenho outra que em situação de estresse, ela vai querer ajudar Deus e o mundo. Ela vai se sobrecarregar absurdamente. Ela vai querer ajudar toda a família, mesmo ela na situação de estresse. E o que eu quero dizer aqui? Todas essas mulheres, reagindo à mesma situação de estresse, reagindo de formas diferentes, se elas não sabem que elas reagem desse jeito, elas não conseguem, às vezes, nem ter ajuda. E nem saber a quem procurar. E não saber a quem procurar. Então, quando ela chega num processo, né, num atendimento com a terapeuta, com a analista, e entende, peraí, qual que é o meu perfil? Bom, então eu tenho essa característica, é minha, é inerente, é a minha personalidade, eu funciono desse jeito. Então, é assim que eu funciono? Bom, então numa situação de estresse, num problema no casamento, numa situação desafiadora com os filhos, que interfere também no casamento, eu tenho a tendência a reagir dessa forma, então eu já sei como eu vou me prevenir para não deixar que aquilo vire uma bola de neve. E então, que o impacto... impacto isso que eu defendo.
E o que que acontece? Quando essa mulher começa a se identificar melhor, começa a ter esse conhecimento das atitudes dela, independente do estresse, o estresse pode variar. Ela já sabe que o perfil dela já é mais daquela Sim. forma. E como fazer esse tratamento, gente, isso é fundamental, porque vai aliviar tantas situações, seja no trabalho, seja Muito. relacionamento, assim, não só com o seu marido, não. Eu falo que o relacionamento com o marido é fundamental, lógico que é a minha área, mas o dia a dia dela, se for muito mais satisfatório, a noite também vai ser mais satisfatória. Porque se aquele dia foi estressante, brigas constantes, uma irritabilidade, independente do ciclo menstrual, ela tá todos os dias assim. Eu pego paciente, gente, que fala assim: não, doutora, eu não identifico mais. É tudo igual. É constante. Tá totalmente na É dor, constante, gente. na dor, gente. A gente tá dor. aqui pra ajudar vocês. Sim, é isso que a gente quer até o final dessa apresentação, esclarecer esses pontos, porque talvez É. você tá passando por isso. Exatamente. Então, existe formas de fazer diferente, de escolher diferente, né? E Essas trazer clientes soluções. essas pessoas estão na dor. Estão Estão na vivendo dor. na dor. E às vezes vão até o médico, vão até no meu Sim. consultório e chegam, pedem às vezes receita e um remédio milagroso. Ai, o milagre, O gente. remédio milagroso. Doutora, meu desejo sexual tá no pé. O que que eu faço para dar um up nessa situação? Tem soluções disso? Até tem, mas eu falo que não é o começo. Por quê? Porque se a gente primeiro já começa com a receita básica, é a medicação, vamos fazer isso, hormônios, sem saber o que está por trás de toda essa história do paciente, o que que acontece? Aquilo vai melhorar um certo período, de repente regride tudo novamente. Sim. Porque ela mantém aquele estado inicial dela, que é uma coisa dela. Que ela não Nossa, sabe sim. lidar com aquilo. Então, esse autoconhecimento é fenomenal. Eu falo que é isso que resgata, e resgata casamentos também, Bruno. Muito, muito. Muito. Essa técnica que eu aplico se chama análise corporal, análise dos traços de caráter. E eu vou... Sensacional a fala da Michelle. Eu vou pegar emprestada a fala dela. Pode pegar. Porque quando você não tem esse autoconhecimento, que é a nossa base, nossa fala agora, e você... Claro, você tem acesso a bons médicos, você vai fazer exatamente o que o médico pedir, você está seguindo o tratamento, mas você não sabe a causa, o que gerou aquela dor. Isso. A tendência é o ciclo voltar. Uhum. Nossa, Michelle, eu chego... Aí as clientes falam assim, nossa, parece que eu faço e as coisas continuam acontecendo. Tem alguma coisa errada comigo. Gente, não tem. Olha. É um detalhe. A base. Uhum. É não saber o que causou. Então, nossa, minha libido tá no chão. A causa, às vezes, é alguma emoção no seu inconsciente que você ainda não parou para Não. decifrar. E aquele Não. ciclo se repete. Eu pego muitas pessoas, eu falo muito para pessoas que os ciclos limitantes estão se repetindo na vida. Nossa, parece que as solteiras, eu sempre atraio o mesmo tipo de homem. É. Parece que o dinheiro nunca vem na minha mão. Uhum. Parece que o meu casamento nunca fica bom. Então, nunca a coisa... eu brinco que nunca muda pra fase 2 do jogo. A pessoa tá Exato. sempre não progride. na fase 1 do jogo. Ela não muda a progride. fase. E a gente tá Exato. falando assim de uma forma leve pra vocês entenderem que tratando dessa forma, é possível a gente encontrar a solução. E a solução, ela não vai ter como escapar de você se conhecer. E não só se conhecer na parte sexual, de entender, de anatômico, mas se conhecer na parte emocional também. Então, toda vez que eu falo, são falas de coisas muito profundas que eu tento, na minha fala, buscar trazer de forma simples, mas é realmente olhar para o seu emocional, de como que você foi programada para funcionar, como que você foi programada para responder às coisas. Porque a queda de libido, o desinteresse, muitas mulheres não constroem oportunidades para estar com o marido e até mesmo foge das oportunidades que aparecem. Exatamente. Isso, gente, não tem nada de errado diretamente com você, mas alguma coisa no seu inconsciente aprendeu a responder desse jeito. E é super interessante e é automático. Isso. Talvez você escute isso. Poxa, doutora, eu queria... Mas eu dei um jeito diferente, mas não fiz. E não fiz. Eu dei um jeito de atrapalhar. Exatamente. Muitas mulheres, espero que não seja o caso de quem está assistindo a gente. Meu olhar de bronca. Mas muitas mulheres fazem cama compartilhada, por exemplo. Trazem a criança 10 anos dormindo na cama dos pais. Exato. E você não sabe por que você faz isso. Uhum. É uma resposta automática
inconsciente. E é super interessante Talvez você isso. atenda casos assim, Muitos. mas espero que não seja de ninguém que está escutando a gente. Gente, e não é casos Espero. isolados, não. E não entenda isso como bronca nem nada disso, mas a um gente tá aqui pra alerta. ajudar. Realmente E uma contar. forma da mulher se atentar. Muito, porque Porque gente, ela acostuma aquilo. Ela acostuma com o Muito. filho. E assim, o que eu percebo muito, Bruna, é que eles colocam a desculpa na criança. que não é a verdadeira culpada. Exato. E o que acontece, gente? Eu sou ginecologista, obstetra, e o que a gente pega muito, que esse mundo da maternidade parece que realmente é um antes e um depois. Tudo virá e depois que eu me tornei mãe, Nossa, verdade. depois, e tudo é culpa dos filhos. Eu não tenho tempo por causa dos filhos. Eu não consigo organizar minhas coisas por causa dos filhos. As crianças viram ali uma desculpa para todas as situações. Ah, eu não consigo me envolver com meu marido porque eu estou muito cansada por causa dos filhos. Ah, o filho vai na cama junto, compartilha aquela situação, porque senão é uma briga, é uma guerra ali. Então eu prefiro já colocar e cada um dorme ali num canto. Então o marido sai da cama e vai para outro quarto. Ai, dormir na Pego sala. muito. Ou vai para outro quarto, vai para a sala. Poxa. Então, ou seja, aquela situação está perturbada, só que aquilo vira crônico. Então, não há um momento ali de mudança, porque cansa mudar, né? Tem que ter a estratégia, tem que ter uma análise. E dá um certo trabalho, e até um trabalho saudável, que a gente tem que investir, porque é uma coisa interessantíssima que dá resultados e quebra aquela situação. É um divisor de águas do comportamento da pessoa. É exatamente isso. Então, não é incomum, gente. Eu pego muito. E até a gente mudar esse comportamento, até a gente dar as dicas para ela, se ela não se identificar, vai ter falha o tratamento, não é mesmo? Sim. E tudo isso, tudo, anota. Tudo, absolutamente tudo o que você faz ao longo do dia. Tudo. Das coisas mais absurdas, das coisas mais simples. Tudo é apenas uma resposta da forma como você foi programada para Olha, funcionar. É como se fosse um computador. Tá vendo? Ele sempre responde daquele mesmo jeito, aquele estímulo. Uhum. Para abrir um arquivo, Automático. você sempre tem que dar 2 cliques, senão vai, né? Tem sempre que do aquele mesmo jeito. A nossa mente funciona assim também. Uhum. A gente cria padrões, a gente cria respostas. Então, todas as clientes da doutora Michele que chegam no consultório dela com questões, essas questões chegaram ao ponto que chegou, porque lá atrás começou a negligenciar, e tudo isso são padrões inconscientes. É. Você não sabe por que você age assim, mas você Exato. age assim. E o super interessante é que eu tenho pego também na pandemia, acho que até é um assunto que você vai comentar, Sim, das vamos compulsões e da parte alimentar, que o que acontece? Essa troca de prazeres. A mulher, você depois vai comentar um pouquinho o seu lado, mas as mulheres, elas acabam não atingindo certos prazeres e ela coloca todo o prazer dela na comida. Seja no doce, seja na quantidade do prato, seja independente disso, que tem levado a quê? A excesso de pesos, aí ela fica com a autoestima prejudicada. E aí ela fica desanimada com a situação, porque daí a roupa já não serve, aquilo já incomoda, e aí aquela compulsão aumenta, porque ela fala assim, ah, já que eu tô assim mesmo, então eu vou chutar o pau da barraca, então aquilo vira cíclico, e toda aquela situação, consequentemente, também prejudica o equilíbrio hormonal dela, diminuição de testosterona, porque daí há um prejuízo nesse equilíbrio hormonal, então eu falo que é uma cascata de coisas, gente, olha como o comportamento interferiu nas questões dos prazeres dela, nas questões hormonais e, consequentemente, no casamento. Então, o que eu tenho pego muito nessa pandemia é exatamente isso. Pacientes com excesso de peso, que chegam por essas questões de compulsão, mas tudo isso interferindo no quê? Numa intoxicação alimentar, em processos que prejudicam todo o seu equilíbrio hormonal e desejo sexual quebrado, lá embaixo. Mas veio da onde? De compulsões, de toda a questão emocional envolvida. Olha como tá ligado, gente. Olha como tá ligado. Conta um pouquinho sua experiência. Sim, vou aprofundar um pouco na sua fala. Perfeito. Michele.
até estava entregando alguns nomes aqui, ela até gerou interesse na rigidez. Quando a gente fala de questões sexuais, quando a gente fala de o apetite sexual, o desejo sexual, a sedução, é uma parte da nossa personalidade, né, da forma como a gente funciona, que é o traço de caráter rígido. Olha. Então, ele é formado perto ali dos 5 anos. Então, o que você viu, ouviu, aprendeu, sentiu lá perto dos 5 anos, formou muito do que hoje você entende por sexualidade, libido, relação a dois e tudo que envolve a parte de sexualidade e relacionamento. Então, pensa, desde os 5 anos, você mulher com 35, 40 anos, pós-pandemia, numa relação conturbada, disfuncional, muitas vezes dormindo em quartos separados. Sim. Olha o tempo que você está reproduzindo o mesmo aprendizado sem saber. Olha, é muito tempo. É muito tempo. É muito. É muito tempo. A parte de compulsão, que é a parte da oralidade, que é todas as compulsões são respondidas da forma como eu trabalho, o traço de caráter oral, formado com 2 anos. Então, os aprendizados com seus 2 anos de idade, aos 40 anos, pós-pandemia, com sobrepeso. Isso. Olha o tempo que você está repetindo os mesmos padrões. E não sabe por quê. E não sabe por quê. Então, tudo, gente, tudo. As mulheres têm muitas foram ensinadas a se culpar, né? Exato. É sempre minha culpa. Mas é uma questão de repetição de padrão que você aprendeu há 40 anos, quando você era criança, e você repete de forma inconsciente, de forma automática. Eu falo que é o piloto automático do mal, porque você repete, Exato. você sabe que está errado o sobrepeso, você está vendo ele acontecer, mas eu entendo quando a pessoa fala, eu não consigo parar, porque é um padrão inconsciente. E a imagem disso, né, distorcida pelo comportamento dela, é distorcida. Muito. Então, é mais fácil pular atalhos e buscar artifícios agora e tentar resolver assim, pulando atalhos? Aparentemente é mais fácil, mas não costuma ser consistente. É muito comum o ciclo limitante voltar a se repetir. Por isso, tão interessante a gente conseguir juntar o aspecto emocional com o aspecto da sexualidade. Porque resolver, entre aspas, né, vamos tratar como resolver a sua questão hoje da sexualidade é muito mais consistente e assertivo quando você entende o que causou esse problema, quando você vai lá no seu emocional. Os 5 traços que a gente consegue medir dentro da minha análise, dentro da minha sessão, são formados até os 5 anos. Olha! Então, são aprendizados inconscientes. Eu brinco que a criança é uma esponja. Então, absolutamente tudo ela está interpretando e aprendendo. Aprendendo como ela se relaciona com a comida, aprendendo como ela se relaciona com traição, com abandono, com humilhação. Então, são aprendizados que todos têm. Eu tenho, ela tem, todos nós temos. Mas fica muito mais fácil você resolver qualquer questão quando você se dedica a se conhecer, a entender seus traços de caráter, a entender por que você está repetindo esses padrões, por que numa situação pandêmica, algumas pessoas começaram a mudar o corpo, mudar a relação, tudo bem, trocaram de marido e estão muito melhores. A gente troca de marido. E outras pessoas, na mesma situação de estresse, ganharam peso, estão infelizes, não estão satisfeitos com a própria imagem. A mesma situação. Porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas tiveram aprendizados diferentes. As pessoas funcionam de forma diferente. Starts diferentes. Sim. Então, e isso realmente causa dores diferentes. Causa dores diferentes. Exatamente. Pacientes, por exemplo, que vêm até nós com queixas de dor pélvica, desconforto abdominal, rigidez, gente. O traço de caráter rígido. Para você ter uma ideia, no próprio exame. Então, até na parte ginecológica, quando a gente vai fazer o exame de rotina, por exemplo, o Papa Nicolau. Nós já percebemos a diferença na coleta de uma mulher para outra exatamente pela rigidez. Então, a gente percebe na própria musculatura. Sim, a musculatura trava. Musculatura totalmente. Tem algumas que expulsam até o aparelhinho, que chama espéculo, que a gente faz a coleta do Papa Nicolau. Elas trabalham como uma expulsão. Ou seja, imagina, se aquela situação, a princípio de exame, que ela precisa do relaxamento, a coleta é necessária, ela expulsa algo como se fosse realmente não permitindo
que nada tem acesso a ela. Então, isso que a gente observa muito. As mulheres, elas não se permitem. E elas se preocupam somente com o outro. Esse olhar só para o outro, que também é um perfil que a Bruna também analisa, é exatamente isso. Ela se fecha para o mundo, ela se anula aos prazeres, ela faz que, não, para mim tá tudo bem, o que tá tudo bem não tá nada bem. Nada bem. Nada bem, é dolorido. E quando a gente cutuca um pouquinho mais, conversa um pouquinho mais, a gente vê que aquela situação não é realmente confortável. Há ali um sofrimento importante. A dor, Eu chamo muitas de vezes dor física, tá? Às vezes não é nem só o emocional, mas tem dor física. A rigidez leva a essa dor física e cíclica. Porque o que a gente mais observa é que quando vem a dor, a lubrificação é muito prejudicada. E a falta da lubrificação leva esse ressecamento local e piora a da dor. Então, a questão do emocional levando a dificuldade da lubrificação que leva a uma dor cíclica, a uma dor física. Então, precisamos quebrar esse ciclo. E uma das formas da gente quebrar esse ciclo é exatamente isso. Identificando o motivo disso, que você está falando brilhantemente, quebrando isso, a gente consegue resgatar a parte orgânica e física com outros auxílios, seja com hormônios, gel local, estímulos, o autoconhecimento anatômico, enfim. Mas isso é compartilhado. Não tem como ter essa quebra de um lado e de outro, essa separação. Não tem como. As pessoas, de uma forma geral, Michele, elas fogem de olhar para a dor. Isso é uma realidade. Quem quer, afinal de contas, sentar... Quem quer sentar na minha frente e falar assim, nossa, eu tô com medo de ser abandonado pelo meu marido? Daí é por isso que eu fico checando o celular dele de 5 em 5 minutos. Exatamente. Tô com medo de ser traída pelo meu marido, é por isso que eu fico exigindo que ele me conte onde ele tá. Manda foto de agora. Quem quer olhar para isso? Né? A verdade é que dói olhar para a dor. Olhar para a dor dói. E eu entendo, eu sempre falo, cada cliente que senta na minha frente, eu falo que é um corajoso. Porque exige coragem você olhar para sua dor. Exige coragem você olhar para onde dói. Mas é aí que tá o ponto de mudança. É aí que tá. Porque vai doer pela última vez. Eu sempre falo assim, você prefere sentir dor de forma homeopática? Então, o marido atrasou, você sente a dor. Nossa, tô com medo dele me trair. Aí o marido faz qualquer coisa do dia a dia. Nossa, ele com certeza... Aí fica assim, não, ele com certeza tá me traindo. Isso é dor homeopática. Isso é você prolongar e sentir dor todos os dias. Isso é uma escolha. Qual que é melhor, né? A dor homeopática, que culmina muitas vezes na separação. Muito. Que culmina muitas vezes num tratamento. Em resultados mais traumáticos. Sim, e às vezes o tratamento não tem resultado, porque a pessoa tá naquilo ali da dor homeopática que eu falo, né? Qual que é melhor, né? A dor homeopática você sentir pela última vez, entender que ela existe, entender por que ela surgiu. Bom, então eu estou sentindo pela última vez. O que eu preciso fazer para resolver? Eu falo que uma vida boa, e está sendo o ano temático do meu trabalho, que é o ano da vida boa. O ano onde relacionamentos saudáveis existem, o ano onde dinheiro no bolso existe, um ano onde saúde existe. Essa vida boa, ela existe. Ela existe, pra todo mundo. Independente, eu não sei o que você está passando hoje. Mas tem como. Eu não sei o que você está pensando ou que tipo de situação está te incomodando. Mas a vida boa, com sexualidade ativa, saudável, com desejo, com libido alto, com casamento saudável, se você está solteira, com um parceiro sensacional para você, tudo isso existe. Existe para quem... Aí que vem a provocação. Existe para quem? Para quem, gente? Posso falar? Pode. Tudo isso existe. Existe para a mulher que deseja de verdade e que está pronta para largar essa dor no passado. Exato. Porque o medo de ser traída constantemente é uma dor. O medo de ser abandonada é uma dor. O medo de ser rejeitada é uma dor. Você fazer tudo pelos outros buscando ser
aceita, A Mulher né? Maravilha, né? De Eu mil falo e que uma utilidades. eu chamo de mulher guerreira. É, Eu chamo a mulher guerreira, questões de sexualidade, a mulher guerreira tem muita. muita. Porque é a mulher que quer dar conta de tudo. É a mulher que quer ajudar todo mundo. É a mulher que não pede ajuda. Ela não admite ser ajudada. A mulher guerreira não admite pedir ajuda nem para deixar carregar uma bolsa de compras. É, mas é E verdade. tem muitas mulheres assim. Talvez ela que está escutando a gente seja assim também. Sim, você fala, nossa, eu tô me identificando, não é mesmo? É isso aí, gente. E a vida boa, sexualidade ativa, libido alto, você chegar no consultório da doutora Michele e, tipo, ser só realmente uma rotina. De ser só realmente um bate-papo de rotina. Isso tudo é possível. Desde que a gente escolha olhar para a dor e deixar essa dor no passado. E requer coragem mesmo. E é por isso que trabalhos como os nossos são necessários para que você tenha acesso a esse tipo de informação e entenda que é possível. Sim, porque eu Que é falo que são possível. complementares, gente. Não adianta você ficar preocupada somente com a saúde física. É toda uma questão de pilares. Perfeito, São perfeito. pilares, gente. A espiritualidade está envolvida, claro que tá. É a importância disso, né? O pilar das emoções, que é a mente, que a gente fala que é a mente que está Sim. totalmente aí envolvida, e o que está por trás aí desse mindset, de tudo isso que a pessoa viveu, das suas experiências, de traumas da infância, está totalmente envolvido. O pilar da saúde, que está relacionado às suas atividades físicas, a uma desintoxicação alimentar. Mas como que ela vai fazer todo esse processo de limpeza, de desintoxicação, de melhora do ritmo de vida dela, se ela não se identificar? Então, por isso que são trabalhos complementares, porque uma coisa está conectada à outra. A pessoa mudando a mente, a forma de se enxergar, a forma de se ver, tudo isso vai propiciar o quê? A mudanças no comportamento, a mudanças em relação à sua saúde, a ela ter a iniciativa de iniciar uma atividade física, e a atividade física vai levar ao aumento da testosterona, que vai melhorar o desejo sexual, que vai levar a um relacionamento mais saudável, vai ter a questão da melhora da sua autoestima, da autoimagem, com ela se sentindo melhor com ela mesma, se amando. A mulher, ela precisa se amar em primeiro lugar. E essas questões da obrigatoriedade é totalmente relevante porque impede ela de ter esse novo enxergar na vida dela. Impede, porque ela enxerga todos à sua frente. Por isso que elas chegam no consultório, já chegam e já falam assim, eu quero melhorar para ele. Eu quero para melhorar para ele. E o medo tá muito, De perder, muito. O medo da perda. Por quê? Porque ela satisfazendo em menos quantidade, ela acredita que aquilo pode levar a uma traição, a perder ao marido. Então, e isso piora a situação, porque daí ela faz por obrigação. E toda a questão de obrigação leva a mais dor, a mais desconforto. Então, vocês entendem, meninas, que tudo é cíclico? As suas respostas são cíclicas. E uma coisa vinculada à outra, levando a dor física. A dor não física levando a dor física, não é mesmo? Sim, sim. Corpo e mente funciona junto. Totalmente E conectado. quando você chega numa situação como essa, né? Nossa, tô com medo de perder o meu marido, porque diminuir a frequência, ou a qualidade, ou o tempo, ou qualquer coisa. Para você chegar a essa conclusão, estou com medo de perder o meu marido, porque eu diminuí, a dor, ela já vem há muito tempo. A dor não Isso. começou aqui. Exatamente. E eu costumo falar assim, a vontade que dá de pegar cada mulher pelas duas mãos assim, vem cá, vamos te resgatar. Porque estar constantemente no medo, na dor, na escassez, no medo de perder, no medo de ser abandonado, de ser traída, no medo de errar, né? No medo de não ser perfeita, estar constantemente vivendo no medo. O corpo, ele responde a isso. O corpo, ele responde, seja com as dores físicas, seja com essa rigidez muscular. O corpo grita, com né, dores, Bruna? né? Se eu puder citar exemplo, com dores O corpo mesmo, manifesta, gente. Dor Tem gente no que ombro, tem dor dor na de lombar, estômago, dor de estômago, dor tem de cabeça. gastrites constantes, Sim. Pra diarreias. gente dar alguns exemplos, né? Falta de apetite ou aumento do apetite. Esses sintomas, gente, físicos, para eles surgirem, é porque a dor emocional, ela já existe há muito tempo, muitas vezes há anos. Isso. Há anos. E, infelizmente, muitas pessoas ainda fogem desse autoconhecimento, desse sentar com um profissional e entender
Onde dói no seu emocional? Onde dói aqui na sua mente, na forma como você funciona? Por que que eu tenho tanto medo de ser abandonada por ele? Elas não sabem responder. Por que você tem tanto medo de ser traída? Ele te dá Algum sinal? Não, eu olho, Não. Aí, eu olho o celular dele todo dia, realmente não tem nada. É porque ele apaga. Aí começam as alucinações. Tudo isso, gente, é disfuncional. A relação, ela fica pesada. E é perturbador, É gente. perturbador. Perfeita É essa palavra. tão perturbador. Eu falo que daí você não dorme. Você passa noites em claro. Eu pego pacientes com essas alterações de sono constantes. Ou elas não conseguem dormir, demoram para pegar no sono, ou elas acordam muitas vezes à noite. Acordam com pesadelos, porque você fica o tempo inteiro, o dia inteiro, imaginando situações com uma frequência ruim. Porque digamos que você vive num mundo com uma frequência energética ruim. Então, o tempo inteiro você não está na parte otimista. E aqui o que a gente fala, pensamentos negativos, pensamentos positivos, não, é que são pensamentos que te perturbam. Perturbam o seu dia a dia, perturbam a sua produtividade no trabalho, você não consegue produzir, porque você está ali, por exemplo, quem trabalha home office e tudo, quando vê, fala, meu Deus, o meu dia inteiro não rendeu. Por quê? A sua mente estava inteiramente pensando no ruim. Conectada no medo, na angústia, imaginando situações adversas que não existem, realmente isso, e você não produz, o seu dia não rende, então daí você no final do dia está irritada, totalmente cansada, porque gasta energia. Muita. Essa situação o tempo inteiro combatendo, não, será? É a guerreira, o que está inteiro acontecendo? lutando. Exatamente. E no combate, seu cortisol o tempo inteiro ativado, elevado, porque como você diz, a guerreira, o que seria a guerreira, né? Antigamente, ir à caça. E o que acontece ao ir à caça? O cortisol está inteiramente ativado o tempo inteiro. E você não tem a fase de relaxamento. Então, esse aumento do cortisol o tempo inteiro, o aumento do cortisol, porque o corpo identifica que você está em ataque constante. O que acontece? O cortisol eleva e diminui a quantidade necessária ali para você produzir outros hormônios, inclusive os sexuais. Então, você está o tempo inteiro no ataque, o tempo inteiro querendo no combate, na guerra. Então, não tem tempo. O corpo identifica o quê? Para que ela vai reproduzir? Para que ela vai ter relação se o tempo inteiro ela está na guerra? Então, o corpo é muito sábio, gente. O nosso organismo não foi feito ali em pecinhas separadas. Está tudo integrado. Então, ele entende que aquela mulher, ela não tem nem tempo para relação. Tem nem tempo para isso. Ela está em guerra. E uma mulher em guerra, ela precisa o combate o tempo inteiro. Então, ela não tem tempo para as outras questões. Olha como isso é sério. Como isso está totalmente envolvido em respostas no seu dia a dia. E aí, gente, comentem aí embaixo se vocês estão se identificando. Ai, Bruninha, eu quero ver só esses comentários. Quero só ver esses comentários. E se você imagina, fala, ai, a minha amiga é assim, ou então a minha vizinha tá passando por situações Sempre dessa. amiga da amiga. Sempre amiga da amiga. Compartilhe esses vídeos. É muito importante para que isso chegue até pessoas que não têm a mínima noção, achando que o problema só é a ponta do iceberg, não é mesmo? E que tem soluções para isso. E agora nós vamos comentar algumas soluções, não é mesmo? Por favor, né? Já chega de... Chega de problema. Ai, gente do céu, chega de problema. Acho que já ficou claro que viver na dor causa ainda mais dor, né? Exatamente. Existem muitas soluções mesmo, mas antes da solução, deixa eu só falar um pouco mais sobre a questão da guerreira. Vamos. Porque as mulheres aprenderam, Michele, talvez você me confirma se você escuta isso no seu consultório. As mulheres aprenderam, de uma forma geral, que elas têm valor quando elas produzem algo mensurável. Isso. Felicidade do filho é mensurável? Nem sempre é fácil mensurar. Difícil, hein? Felicidade do casamento é mensurável? Nem não sempre tem é fácil referência. É mensurar. difícil, porque não Agora, tem o que é referências. mensurável? Horas trabalhadas, contratos fechados, dinheiro que ela faz, clientes atendidos, recompra de clientes. Isso é mensurável. Exatamente. Porque ela pode falar, trabalhei 18 horas, fiz X dígitos no final do mês. Então, as mulheres, de uma forma geral, isso é importante a gente sair do piloto automático que a gente está vivendo
E escutem isso com o coração aberto. As mulheres, de uma forma geral, aprenderam que elas têm valor quando elas produzem algo, quando elas entregam resultado de algo. Prazer na relação a dois é resultado? É difícil É mensurar. sentimento, é sentido. Então, como ela falou, como a Michelle falou de forma, nossa, linda ali, a mente, o corpo, eles respondem de uma forma muito única. Se você quer resultado mensurável, dinheiro, horas trabalhadas, e horas trabalhadas pode ser também em casa, tá? Quem cuida da casa, quem não trabalha fora. Exatamente. Horas trabalhadas pode ser também cuidados com a casa. Horas Com trabalhadas, certeza. aquelas horas que você está se movimentando, não necessariamente produzindo. Exatamente. A hora que você está ocupada. Quanto mais ocupada você está, inconscientemente você acha que você tem mais valor. Aí o que eu escuto? Não tenho tempo de me arrumar. Não, porque eu não tenho tempo de passar uma maquiagem. Não, eu não tenho tempo de arrumar o cabelo, de fazer uma unha. Não tenho tempo, porque eu tenho X, Y, Z, PTO, ABC para poder Tudo. resolver. Exatamente. E quando você vai aprofundando e conversando, não é que ela não tem tempo. É que ela entende que ela tem valor quando ela produz algo que as pessoas enxergam o resultado. Contratos, cliente, dinheiro compra experiência. Então, a casa está melhor, a decoração está melhor, a casa está maior. Isso as pessoas enxergam. Daí ela se nutre de, nossa, eu tenho muito valor. Olha o que eu produzi. Falsa sensação. Olha o que eu produzi. Eu trabalho 14 horas por dia e ninguém fala que eu trabalho muito. Ninguém valoriza isso. Gente, o corpo, ele responde a esse estímulo. Com Quem certeza. precisa trabalhar as 14 horas e produzir algo mensurável só vai ter atenção e energia para isso. Todo o restante, como a doutora Michelle já falou, fica em segundo, terceiro, quarto plano. E a mulher não percebe. Não. E isso quando ela vai muito acordar, frequente. ela já chega com questões profundas para você. Exatamente. Então, e acho que essa vale a pena falar questão sobre isso. foi fundamental, porque essa Pra questão da alertar. produtividade e o que realmente ali ela quer mostrar é fundamental. Por quê? Nem sempre, exatamente como você falou, Bruna, a produtividade não tem a ver com as horas trabalhadas. Não, há muitas se ocupam, Quantas se ocupam, Muitas. atrapalhadas, não rendem, com a mente longe. Então, todas aquelas questões, às vezes ela tem advogados, eu pego advogadas, você resolveu quantos processos naquele tempo? O trabalho não foi, porque é o tempo trabalhado, mas e a quantidade do processo ali entregue? Ela não resolveu. Então, é diferente pensarmos na produtividade e resolutividade em relação ao tempo trabalhado. Então, é uma falsa ilusão que ela está o tempo inteiro dedicada dando resultados. Então, ela acaba enchendo o seu dia a dia de coisas que, a princípio, não são de resoluções e acabam atrapalhando. E isso perde energia, hein, amiga? Muito. Não, gente, não tem corpo que aguente. Não. E à Não tem noite corpo que tem aguente. resultado nenhum. Não tem. Não tem. Dentro da nomenclatura que eu uso, o traço de caráter rígido faz isso com muita... E são muitas mulheres que você Frequente. atende. Gente, ele é mestre em fazer isso. Então, quando a gente faz o mapeamento e entende, nossa, eu tenho 36% do traço rígido. Então, naturalmente, eu tenho a tendência a fazer isso. Peraí, se naturalmente eu tenho a tendência a me ocupar e achar que isso é o meu valor, Exato. de forma consciente, eu vou agir diferente. Isso. Porque, gente, a noite, para ser boa, ela começou lá na manhã. Muito. Desde o bom dia. Desde o bom dia. Né? O casamento, para estar saudável, onde existe sedução, onde existe paixão, um casamento que está alimentado, ele começou lá no dia 1. Então, as mulheres até falam, nossa, 4 anos de casado, e como que eu vou manter com 4 anos? Tem casais com 35 que se mantêm namorando até hoje. E muito bem. E muito bem. Então, a relação para dar certo à noite, ela começa no abrir os olhos. E isso também demanda energia de dedicação, que você só vai ter se você consegue equilibrar as outras áreas também. Por isso que mente e corpo, o emocional e sexualidade estão tão unidos. O seu corpo responde, você escolhe no seu dia a dia tudo aquilo que a sua mente dá conta de escolher. Então, se você só dá conta de escolher situações onde você está ocupada, onde você está se esforçando, onde você está lutando, né? Eu brinco que trava uma luta por dia. Então, se a sua mente hoje só dá conta de escolher isso, você só vai escolher isso. Agora, se sua mente aprende a escolher isso e também escolher o prazer, a relação, a situação familiar, a sua casa,
Daí você consegue ter prazer nas duas áreas. Então, você escolhe aquilo que a sua mente, o seu sistema interno, o seu emocional, dá conta de escolher, o que ele aprendeu a escolher, o que ele sabe escolher. Por isso, olhar para o emocional nos ensina a escolher caminhos mais prazerosos, mais leves. Sim, a ter e mais criatividade, a ter criatividade, porque o que eu pego, muitas pacientes falam assim, mas doutora Mi, eu não sei nem por onde começar, porque ela não está acostumada com aquilo, ela não aprendeu. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem, nós Existe a estamos aqui Michele para para isso. ensinar isso. A gente tá aqui para isso. E existe a Bruna para quebrar esses paradigmas. E virar e falar assim, mas como que eu vou abordar? Como que eu vou iniciar se há 10 anos eu nunca fiz nada de diferente? Mas a gente tá aqui exatamente para isso, para te instruir, para te orientar como fazer isso. Existem situações leves que a gente pode iniciar. E essa quebra do paradigma é fundamental. De olhar e falar assim, nossa, existem opções diferentes para o casal? Sim, mas existem opções diferentes para a sua vida. Não é somente para o casal e para o relacionamento. Começa com a sua vida, começa com você. O novo olhar para a sua vida, novas oportunidades, vai fazer você ter satisfação, ter prazer pelo seu dia a dia, prazer pelo seu trabalho, saber o porquê você faz aquilo, porquê você está ali, qual a sua missão de vida, qual o seu propósito. Identificando tudo isso, gente, é fundamental, porque é a partir daí que você vai virar e falar assim, nossa, então é assim que o meu marido age, por que assim? Porque quando ela começa a se identificar, ela também começa a olhar o outro, Lógico, né? o marido, ele se interessa pela mudança. Exatamente. Gente, eu costumo falar que os homens, eles não vão responder ao seu comando. Faça isso. Não. Eles respondem à sua mudança. A mulher, ela move o homem pela presença. É. Ela move o homem pelo estar, pelo ser. Exato. Então, Deu o ela primeiro passo, Deu o minha primeiro linda. passo. Deu o primeiro passo. Deu o primeiro Porque o que eu passo. pego muito, as mulheres esperam o outro. Ah, mas ele não me faz surpresa. Elas chegam angustiadas, né? Ah, Nossa, esqueceu datas. Você pega muito. Gente, eu falo que precisa ter umas 10 lives nossa aqui, Precisa gente. mesmo, gente. Precisa ter umas 10 lives aqui. É porque muito papo bom. Eu tô muito aqui. papo bom. Você que tá entusiasmada aí também, você fala, gente, é isso mesmo. Porque você que cria expectativa no outro. Muito. Só o outro. Ai, porque e emburra ainda, não é? E ainda Lógico, emburra. Tem que emburrar pra fazer drama. Aí, As mulheres são ótimas nisso. E ainda emburram. Como assim? Datas de aniversário esquece. É claro que nós não estamos tirando, né, a parte Nunca, deles. Não, de forma O alguma. mundo Não perfeito, entendam na verdade, mal. seriam os dois se Exato. dedicarem juntos. Seria o mundo perfeito. E Mas a trabalharem. mudança precisa partir de alguém, né? Isso, os dois precisam seria trabalhar em perfeito. conjunto. O casal é o casal, certo? Mas a gente não precisa esperar e pôr a culpa em terceiros para você começar uma vida nova com você. Faça por você primeiro. Quando a gente começa a falar, fazer por você, não pelo outro, não pelo marido, não pelo filho, aí você depende de você e tá fazendo por você. Eu pego muitas mulheres que falam assim, eu não vou comprar lingerie nova, de castigo. Elas falam de o castigo. E as mulheres são criativas com esse tal de castigo. Muito. Jejum. É porque a gente tá O de castigo. jejum e não é Ô, de alimento, não. É de gente, relacionamento. se as mulheres castigo. entendessem como é simples. Eu sei que para muitas mulheres escutar isso dói. Mas Dói. se as mulheres entendessem como que é simples, eu juro que é simples, gente. Eu juro que é simples. É. O estar a dois, eu juro que é simples. É entender como o outro funciona. É simples, mas não quer dizer que seja fácil, tá? Exatamente. É simples, mas não quer dizer que seja fácil. Requer a coragem que eu Isso. falei lá no início. Né? Requer a coragem. Mas é simples. Pensa, não quero comprar uma lingerie. Você casou com esse homem. Você dorme pelada do lado desse homem. Não quer comprar uma lingerie. Verbalizando isso, soa até absurdo, né? Soa até um absurdo, assim. Se as mulheres soubessem, se você entendessem como que é simples, requer a coragem que a gente falou no início. E essa de satisfação olhar, a de entender, dois. E de parar com as birrinhas também. Sabe? Parar com essa questão de querer. vingança. A sexualidade de vira vingança. vingança. Essa palavra é forte. Mas forte. é a pura realidade. Eu pego muitas mulheres e falo, doutora, eu não vou comprar, porque a sensação que eu tenho é que eu vou estar valorizando só ele. Eu falei,
Não! Você tá valorizando você. E eu falo até para solteiras, falei, independente de você estar com um parceiro novo ou não, se valorize. Pense em você, independente por baixo da roupa, para fora e para todos os sentidos. Esse Sim. autocuidado é fundamental. E, gente, pare de pensar em vingança. Ah, porque eu não vou fazer nada para ele, não vou fazer o Vou jantar mostrar para quem ele. manda. Vou mostrar quem manda. É uma guerra de uma foice guerra. ali, entendeu? Exatamente isso. Quem Perfeito. manda nessa casa, o que o outro vai fazer, daí a pessoa vai lá e responde à altura. Não, comece a mudar o jogo, gente. E aqui a gente já Comece tá a mudar. falando sobre Em soluções, tá? Que a gente já tá entregando soluções. Exatamente. Na minha rede, eu comecei a me permitir compartilhar os bastidores. De Show. como que são os bastidores. Então, a make de manhã. E eu comecei a perceber que essas pequenas coisas que eu comecei a compartilhar. O ritual matinal que eu faço com oração, com leitura, com café, atividade física, Fundamental. maquiagem, algumas preocupações, eu chamo de momentos de prazeres, que eu sento num café, às vezes eu saio de casa e tenho uma pausa estratégica realmente programada, vou lá. E comecei a compartilhar isso com as mulheres. E eu comecei a ver um movimento de estranheza. Olha. Nossa, mas maquiar todo dia? Olha. Nossa, mas que pra curioso, quê? hein? E me gerou essa curiosidade. Eu falei assim, nossa, que interessante. Maquiar todo dia? Nossa, mas fazer um ritual, se acordar mais cedo e fazer tudo isso? Nossa, mas atividade física todo dia? E começou Parece a gerar... que cansa, né? Parece que cansa. E se você não cuida de você, como que você espera que o outro faça? Ninguém te Exato. deve absolutamente nada. Exato. Esse cuidado, essa atenção tem que partir de você. Então eu comecei a compartilhar, teve um dia até que eu filmei como que eu faço maquiagem 10 minutos no dia. Isso não me onera em absolutamente nada. Olha só. Coisas simples que algumas estranharam. Olha que interessante. Algumas acharam aquilo pesado. estranho. Algumas Aquilo acharam pesado. pesado. Aí eu me pergunto, e perguntei também pra várias no direct, assim. Mas se você não tira 10 minutos, o que isso onera? 10 minutos? 2, 3 produtos? Coisas simples. O outro não tem que ver sua cara, por exemplo, de preguiça, de cansaço. Eu costumo falar, eu acredito muito nisso, que você estar pronta, em ordem pra viver o dia... Gente, o resultado do dia é totalmente diferente. Experimente. Quem Faça costuma um ficar? teste. Faça um teste. Vou Faça um teste. Vou passar aqui 2 desafios. Faça um teste. Se você costuma ficar de pijama, sei lá, final de semana, né, na preguiça, vou ficar de pijama Mude o dia isso. inteiro. Muda. Acorda de manhã e coloque a sua melhor roupa. Aquela roupa mais confortável, que você se sente mais bonita. Aquela roupa que mais valoriza o seu corpo, o seu cabelo. Coloca essa roupa no dia que geralmente você fica de pijama. Só observa o que vai acontecer. A tendência é o seu interior todo já, assim, se animar. Falei, nossa, Você se eu tô acorda. tão bonita assim, dá vontade até de sair de casa, dá vontade até de fazer algo diferente. Você E uma conecta a coisa- outra frequência. Muita. E uma coisa leva a outra. Exato. Porque se você tá toda alegre, de alta frequência, toda feliz, automaticamente você responde diferente às coisas. Aí a vontade de noite chega. Porque começou lá de dia. O seu maridão vai até movimento. falar, gente, o que aconteceu com essa mulher? Teve um Que que essa eu mulher vi, que eu tenho aqui em casa agora. teve um caso que eu vi que a moça fez esse teste realmente, né? No dia que ela ficaria de pijama, sábado, domingo, não sei. Ela colocou uma roupa bem linda, não avisou ninguém, só colocou como um teste mesmo, que ela tava meio duvidando que dava certo, né? Fez lá uma maquiagem, saiu. Gente, no dia eles fizeram até um churrasco. Olha. Um dia que seria de total preguiça, de letargia, assim, improdutivo, fizeram até um churrasco a dois, Falta o tipo, ânimo. só ela e o marido, sabe? Que é quem tava É. ali. Gente, são pequenas mudanças no seu dia a dia. A gente não tá falando de coisas, nesse momento aqui da nossa fala, nessa intervenção que a gente tá falando para um público aberto, a gente não tá falando de coisas assim, mega, ultra elaboradas. Não, o alto trabalho. O alto trabalho, Você vai ferramentas, pensar muito pra técnicas. fazer. Não, o que a gente tá falando aqui até agora? O autoconhecimento, uma consulta com uma profissional que te entenda de forma integrativa, como a doutora Michele. E agora a gente tá falando de se arrumar, Olha. de se cuidar, do autocuidado. Né? E de você- identificar de esses identificar. fatores. E o como você pode fazer isso no seu dia a dia de forma simples, gente. Eu falo que isso é fundamental. Porque além de você se conectar a um outro clima,
O parceiro também identifica isso. Fala, nossa, o que será que ela tá pensando? Ele começa a ficar curioso. Você desperta uma curiosidade ali pro relacionamento. Gente, é visual, minha gente. Total olho, ó. O Gente, homem é vocês não olho. têm ideia o poder que a mulher tem na mão, não é mesmo? Eu falo que aquela Vocês têm balançada de cabelo. superpoderes, vocês têm superpoderes, E não gente. precisa. Isso é interessante até você também vendo se acontece com você. E, gente, não precisa de mega produção. Não precisa daquelas maquiagens ultra... São lindas, tá? São lindas. Mas não precisa. Mas Pensando pequenos numa detalhes. relação a dois, são os pequenos detalhes. Pequenos Os detalhes. pequenos detalhes. Fazer um café da manhã, que seja gente, pro seu Eu marido falo pras diferente. mulheres, Precisa. Preparem uma refeição, gente. Sentem os dois na mesa. Monta a mesa na sua realidade. Monta a Compre mesa. algo diferente que você já sabe que ele gosta daquilo. Aquela fruta que ele gosta. Um bolo que ele gosta. Um bolo que ele gosta. E vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu? Não é? Fala assim, não, mas você fez isso pra mim? Eles até assustam, não assustam? Muito, gente. Eu falo que é Eles simples. assustam, gente. Faça o teste. Eles assustam. E é uma resposta tão rápida e imediata. E ela é recíproca. A reciprocidade, eu falo que é uma coisa fundamental aí. Você fala assim, mas eu vou fazer esperando do outro. Não, nem espere. Não é isso. Mas é automático. É muito legal isso. O que a gente observa é que a pessoa fala assim, nossa, mas o quê? O que você tá pensando? Como? Mas por quê? Porque ele já tá imaginando outras coisas. Nossa, mas você nunca fez. Hoje é aniversário? Hoje é só aniversário de casamento? Aí você vai falar assim, não, amor, é só pra você. Exato. Gente, só isso. É só isso. É só isso. Já aquece a relação. Já muda o clima. Já muda o clima. No café da manhã. No Não café da precisa o manhã. jantar. Imagina o jantar, né, amiga? Isso é cenas para os próximos capítulos. Porque nós temos tanta coisa ainda que a gente pode desenvolver. Muita coisa pra falar sobre isso. Hoje foi uma Muita primeira coisa. explanação mesmo, de Foi. mostrar como que você olhar pro seu emocional, pro seu interior, muda toda a sua visão de vida, muda a sua visão com o seu corpo. Os tratamentos respondem de forma muito mais assertiva. Muito. Então, minha gente, foi só um spoiler. Pontinha! Eu falo que foi só um É pra spoiler deixar vocês com mais vontade. de tudo que é possível, de tudo que é Exato. possível. Quando a mulher entende, né, os traços dela, entende quais são essas dores que tá causando todas essas escolhas, a mudança, eu falo que é um clique. Ela entende, com um clique, a mudança acontece. Aí ela vai construindo. Muda a página, Aí, gente, não é? aí o resultado vem com a construção nova que ela tá fazendo. Com esses pequenos detalhes já não causam mais estranheza. Não. Ela já entende que é isso. Tá leve. Tá leve. A situação fica leve. Aí, quando ela busca ajuda médica, toda essa questão tá muito mais tranquila de lidar. Então, ela já aceita as dicas. Ela já fala, nossa, tem coisas diferentes aí que a gente pode utilizar no mercado? Tem. As dicas simples, começadas, vão levar a outras situações como consequência. Você vai gostar tanto que você vai querer cada dia uma coisa novidade na sua vida, não é? Por quê? Porque você tá bem consigo mesma. Você já identificou os fatores que te A acomodaram. base, né, Michelle? A gente precisa falar disso de novo. A base vai estar fortalecida. E qual que é a base? Você. Exato. Você Exato. vai estar fortalecida. A base para a construção o da todo. relação tá fortalecida. É. Com esse autoconhecimento, que vem com esse... Aí vem, traz o autocuidado junto. Com essas questões emocionais Traz essas questões resolvidas, resolvidas. identificadas, ela corpo analisando, responde. o corpo Inclusive, responde. O corpo responde muito mais rápido à intervenção dos tratamentos médicos. E a questão do estresse é fundamental. A gente Sim. um dia pode falar sobre isso. Mas como responde a essa diminuição de Responde. estresse sem remédio? Sem E remédio. é o que a gente É quer. incrível, é incrível, Porque as gente. pacientes chegam dopadas de tanta receita para cuidar da insônia, para cuidar da ansiedade, para cuidar da libido, para cuidar das cólicas menstruais, para cuidar. acredito. São pontos, 1000 pontos, medicação para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E quando cuida-se da base, restaura-se o todo e você começa a eliminar as medicações. E isso é real, gente. Isso é na nossa prática. O que eu vejo na prática clínica é exatamente isso. Quando ela se resolve, muda tudo. Tem às vezes um desconforto do parceiro, só que esse desconforto do parceiro vendo a sua mudança, ele vai correr atrás também. E fala assim, o que mudou? Porque eu também preciso verificar isso e mudar. Entende que esse desconforto dele é normal, mas muitas vezes é um alerta para ele. Fala, nossa,
Se ela mudou, eu também preciso. E aí ele corre atrás disso também. É diferente da mulher chegar e falar assim: você precisa fazer isso, você precisa procurar ajuda, olha o jeito como você me trata. É diferente quando começa por ela. Tudo muda. E aí a reciprocidade vem e ele tem esse start, aí ele começa a mudar também, não é isso? Sim. E já é outra solução. Outra solução aqui, gente. É muita coisa legal, muita coisa bacana. E o que a gente veio trazer aqui é exatamente isso. É um despertar para você, mulher. Nós estamos num mês já que é na nossa homenagem. Mas eu falo que não é o mês que vai definir isso. É o que você quer para a sua vida. O mês é um símbolo somente para mostrar que você existe, que você está aqui. Você está aqui para fazer diferença, seja na sua parte de maternidade, na sua parte profissional. A gente quer isso também para você, mas principalmente para você identificar que você é importante, que você tem o seu devido valor e a partir disso, tudo o resto é consequência dessa autoimagem, dessa automudança, dessas, respectivamente, tudo isso vem no fluir de uma consequência que começa por você. Então, comece a analisar tudo isso. Vamos finalizar. A Bruninha aqui vai falar pra gente uma dica super, falando assim, ó, quer uma dica de hoje dessa live? Ela dá uma dica e eu também pra você, a dica final, pra você virar e falar assim, pra aplicar. Dica e a gente pra quer virar saber, e falar. a gente quer Exato, saber, a gente nos quer comentários, fala assim, olha, eu fiz e realmente deu certo. Eu falei pra minha vizinha, pra minha amiga e ela fez. Mas o importante é você pegar essa dica. A Bruna vai falar uma, eu vou falar outra e nós vamos finalizar essa live que foi maravilhosa. Foi sensacional. Esse bate-papo muito gostoso, que realmente tenho certeza que vocês gostaram. Então compartilhem, coloque o like aí pra gente, que é muito importante isso, para que essa conexão, gente, se espalhe, que esse fluir de novas mudanças para sua vida, para o seu relacionamento se espalhe aí mundo afora. Então conta pra gente, Bruninha, conta aí, dá uma dica super preciosa pra gente. Vamos lá, fecha aí com chave de ouro. Gente, não tem como a dica ser diferente. Se dediquem ao autoconhecimento. Isso. Se dediquem a entender, afinal de contas, por que isso está acontecendo. Existe um porquê e existe como resolver esse porquê. Então tenha coragem de descontentar-se com essa situação, com essas limitações, com esses problemas, com essas dores. Tenha coragem de deixar isso no passado. Então, autoconhecimento. Seja com uma terapia, seja com os cursos, seja com um acompanhamento, com várias linhas terapêuticas que a gente tem. Eu sempre vou falar da análise corporal porque é o mais assertivo. Sim. Vai direto na fonte. Mas tenha coragem de se conhecer, se descontentar com tudo isso. E isso você consegue aplicar a partir de hoje mesmo. Já responda pra você. Qual vida eu quero viver? Por que eu tô tratando o meu marido desse jeito? Por que eu estou me tratando desse jeito? Comece a se responder isso. Você vai ver que a saída, que a resolver todo esse problema, a resolução de tudo isso, já existe. Já existe. Eu falo que é uma escolha. É uma única escolha te separa entre a situação que você vive hoje, seja ela qual for, seja o tamanho da questão que você está vivendo, que eu não sei. Independente do tamanho da questão, é uma escolha que te separa entre viver isso, continuar vivendo isso e viver algo totalmente diferente. Com leveza, com alegria, com prosperidade, com dinheiro, com relacionamento saudável, com sexualidade ativa e saudável, Uau. com libido lá em cima, com Maravilhoso. paixão. É isso aí, maravilhoso. Gente, a Bruna é maravilhosa, não é? Fala sério. Essa conexão aí Então, foi fenomenal. Autoconhecimento. Não tem como eu fechar diferente. Muito bom. Autoconhecimento. Sigam a Bruna no Instagram. Eu Fala quero pra sua gente. dica. Eu Eu quero vou sua dar, dica. vou dar. A Estou minha curiosa. dica. Gente, olha, o que é fundamental? A mulher, quando ela chega no consultório, Bruna, e fala principalmente, falou, doutora Mi, a minha anatomia tá seca. Essa mulher, ela precisa se regar em todos os sentidos. Então, peguem a dica da Bruna e junto com a minha e regue.
Regue a sua vida, coloque água na sua terra que é você. Isso é fundamental, cuidar dessa sua saúde regando-a, porque quanto mais o tempo passa, quanto mais eu costumo dizer, fazer essa analogia da terra, porque aquela terra onde não cresce nada é onde falta minerais, é onde falta as vitaminas, é onde falta a água e tá ali ressecada, angustiada, franzida. Pare de viver uma vida franzida, identifique isso e fala, nossa, a minha terra está seca, doutora. Então não é só a questão anatômica, não. Se a sua terra não for regada, se você não identificar esses fatores para lubrificar tudo ao seu redor, as plantas não vão crescer. E as plantas aqui é exatamente isso, são tudo que te cerca. Seja a sua prosperidade, seja a parte da sua religiosidade, seja você como um todo. É o complemento que a fala da Bruna disse nesse momento. Então regue. Fechando essa live regue a sua vida para que a planta que existe em você cresça e floresça. Um super beijo, nos siga nas redes sociais, é muito importante isso, para que toda essa mensagem seja propagada. E nós vamos montar outra, né? Nós vamos montar. Mas a gente já vai contar a novidade, lives. a gente já pode contar essa novidade agora. Vamos. Ah, tá bom, vamos. Ai, O povo tá por favor, curioso, né, Bruna? O povo tá curioso. Por favor. Fala do seu curso, então, minha linda, que você tá montando. Gente, o curso da Bruna é fenomenal. A gente precisa contar isso. Precisa. Você fala. que não tem acesso físico a nós, graças a Deus, a telemedicina, o mundo Maravilhoso, online, trouxe isso a uma praticidade. Principalmente você, mulher, que fala que não tem tempo. Pelo menos arrume esse tempinho pra você, que isso eu falo que foi, a pandemia trouxe muitos benefícios também e mostrou essa possibilidade, independente do seu estado, independente de onde você está. Nós temos pacientes do Brasil fora, eu tenho paciente dos Estados Unidos, da Europa, então todos que nos procuram, porque estamos aqui para te ajudar, para passar esse conhecimento, a nossa experiência que temos isso, e tem muita coisa que a gente consegue fazer online e principalmente numa sequência de um curso maravilhoso que já tá para nascer, né? Já tá pra Eu nascer, falo que ele já está sendo gestado. já tá gritando ali no 8º, 9º mês, não é, amiga? É isso aí. Nós temos metas audaciosas. A gente quer que cada vez mais mulheres possam ter acesso a esse tipo de Isso. informação, a esse tipo de conhecimento. A essa A transformação. essa transformação. A gente sabe que somos só duas. Eu falo que é uma poeirinha no meio do deserto. Exato. Mas nós temos metas audaciosas de levar cada vez mais informação às mulheres para que elas entendam como construir essa vida próspera, essa vida leve. Então vem curso em breve. Isso. Vem- Estamos super animadas, hein? Sim, Vamos já animar está- já todo está- mundo aí. Queremos que cada vez mais mulheres possam ter acesso. Então, pela Isso. internet, de forma fácil, de forma programada, de forma que elas sigam passo a passo. Então, vem curso. A gente quer que você possa trilhar um caminho programado, para mim, orientado para essa mudança. Porque, E, de amiga, verdade, É o elas que faz a merecem. diferença. E elas Exatamente. merecem. Vocês merecem isso. Eu falo que é um presente nosso. Sim. De anos de experiência, de estudos. Nós estamos fazendo tudo isso com muito carinho. Principalmente para você que às vezes fala assim, nossa, tô no ônibus, tô no carro, quero ouvir, é só ter acesso à internet, acesso é à coisa internet. fácil, prática no seu dia a dia, que às vezes tem essa dificuldade de ir até o nosso consultório, de marcar uma avaliação. Então já você tá ali, já conectada com a gente, com o nosso conhecimento, com a prática, né, para essa mudança já acontecer, Sim. para que a mudança já aconteça. Queremos histórias de sucesso. Eu falo que eu quero Exato. colecionar histórias de sucesso. Exatamente. Então, se você gostou de qualquer coisa que a gente falou aqui, porque a gente falou bastante coisa. É. Foi um papo muito bom, adorei, Foi. Michelle. Ah, eu Eu falei também, que foi gente. match à primeira vista. Foi, conectou. Temos muito mais ainda a contribuir, que isso possa se repetir mais vezes, para que a gente possa trazer cada vez mais informação útil para essas mulheres. Exato. Então, se você gostou de qualquer coisa, se você aprendeu, se você teve uma única ideia, às vezes você assistiu a aula toda e, nossa, eu tirei uma única ideia, é isso que você precisa. Então, se você teve uma única ideia de tudo que a gente falou, compartilhe essa live. Compartilhe com outras mulheres. Seja abundante, aprendam a ser abundantes nos menores detalhes do seu dia, que isso vai reverberar toda a sua vida. Então, compartilhe
com uma mulher, envie. Olha, amiga, escuta essas duas de rosa aqui. É, Escuta isso o que elas aí. têm a dizer, que eu acho que vai resolver a questão do seu casamento. Coloque em envie prática com uma tudo amiga. isso. Coloque em prática tudo isso. E nos acompanhe nas redes sociais. A gente compartilha conteúdo rico para te ajudar a construir todas essas mudanças e transformações que você quer. Exatamente. Então, nos acompanhe nas redes sociais. Manda lá uma mensagem no nosso direct. Manda, a gente Olha, vai eu ficar vim lá super da feliz. aula. Eu vi lá a aula Suas de vocês dúvidas, duas. Cheguei mande aqui. dúvidas, mande as E dores. nos avise também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente vai conversando, a gente vai esclarecendo. E muito obrigada também a quem esteve com a gente Muito até obrigada, aqui. obrigada pela companhia de vocês. É uma satisfação imensa passar tudo isso para vocês realmente. Tá aqui do lado da Bruna. Falo que ela é um complemento do meu trabalho, é necessário, então é fundamental. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com você, com Amei essa vocês. conversa. Olha, Minhas lindas, um beijo. super beijo. Até a próxima e escrevam aí pra gente já preparar a nossa próxima live. Nos vemos em breve. Super beijo pra vocês. tchau. Tchau, tchau. Um passado não distante, mas que agora está tão longe de poder voltar. Ilha deserta nesse mar, um azul na imensidão, um arco-íris no olhar, folhas jogadas pelo chão, ventos que sopram sem pedir, criando as notas da canção. Tanto silêncio a me ouvir, sinto no peito a solidão. Olho as velas desse mar distante navegar, levando os meus sonhos pra bem longe. Olho as nuvens se mostrando em formas tão reais, trazendo minha lembrança do passado. Um passado não distante, mas que agora está tão longe de poder voltar. De poder voltar. De poder voltar.